Com base em tudo que estudamos até aqui, podemos concluir que a criança é vista na educação infantil como a protagonista, né? O nosso foco principal está na criança e é ela que vai construir a sua história na educação infantil, com autonomia, né? E sendo ouvida, sendo respeitada, né? Esse respeito para a criança não pode ficar apenas no papel. Esse respeito não pode estar apenas no nosso discurso. Respeitar a criança é ouvir a criança, né? E quando escuta ela, respeita as diferenças, né? Respeita o que ela traz. Essa escuta não é apenas ouvir o que a criança diz, é observar a criança, é enxergar o contexto que essa criança está incluída ou como ela faz parte dessa sociedade, né? É conhecer os pais da criança, é saber a realidade que essa criança viva para que um comportamento possa ser por nós entendido, né? Observar esses comportamentos e saber o que eles significam é muito importante, né? Não podemos trabalhar aqui como, eu acho que essa criança é assim. A gente tem que conhecer a criança de verdade, né? Você fazer já desde o início a entrevista com os pais, entender como aquela criança se relaciona com os pais e com os familiares e com a sociedade em si, onde ela vive, é muito importante. Muito importante para a gente aprender a respeitar a criança, né? E saber como planejar para essa criança, né? Então vemos aqui uma base que nos traz a criança como o principal, né? E trazendo ela como o principal, quebra a nossa, vamos dizer assim, a nossa educação tradicional, que trazia o mestre como o principal, aquele que tem o conhecimento e ele dá o conhecimento para a criança. Agora a gente vê a criança como um ser histórico também, que produz cultura a todo momento nas suas interações, né? E ela vai trazer muitas coisas para a gente, então por isso ela precisa ser ouvida, né? A gente trabalha com a criança, né? A gente não traz para ela um conhecimento, a gente pega o que ela sabe e une com o conhecimento cultural para conseguir desenvolver essa criança de forma integral. Então, se a criança é a nossa protagonista, o que o educador é? Qual é a função do educador? O educador, ele é o que auxilia essa criança, né? Traz condições para que essa criança se desenvolva e se torne uma protagonista mesmo, uma autora da sua própria história, né? Então a criança vai fazer coisas e essas coisas a gente vai dar subsídio para que ela consiga alcançar cada vez mais. Que a gente saiba que quando ela reconhece uma cor, a gente vai estar ali valorizando aquela descoberta, né? E a gente vai proporcionar dentro do nosso planejamento condições para que elas se desenvolvam, e isso é muito importante, né? Quando a gente fala em planejamento, a gente está pensando numa intencionalidade do educador. O que eu quero para essa criança? Quando a gente faz a escuta sensível dessa criança, a gente vai planejar, a gente vai pensar nessa criança. Essa atividade vai ser legal para essa criança aqui. Essa criança vai precisar disso. Essa vai precisar disso. Essa eu vou desenvolver fulano nisso, né? Então essa intencionalidade quebra as atividades, as tarefinhas, atividadezinhas que a gente pega recortados por aí. Porque quando você tem intencionalidade, não é apenas uma atividade, não é apenas uma vivência. É algo que realmente traz um significado para a criança. É algo que ela vai se apropriar, porque ela vai viver aquilo. E para realizar um planejamento, nós devemos ter em mente os dois eixos da educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. Dentro das interações e brincadeiras ainda temos os cinco campos de experiência, né? Esses 5 campos, eles vão nortear como a gente vai dirigir as nossas aulas, como a gente vai propor para essas crianças vivências, né? E que nessas vivências eles possam se desenvolver de forma integral. Esses campos foram criados para nos ajudar
a planejar para as crianças, mas eles não devem ser vistos de forma isolada. A gente não deve trabalhar apenas um campo de cada vez. A gente deve estar sempre atrelando um campo no outro, né? Eles são 5 campos que eles estão sempre juntos, eles não são separados um do outro, né? Não tem como eu trabalhar o eu, o outro e o nós sem estar trabalhando o corpo, gesto e movimento. Não tem como eu trabalhar a escuta, fala, pensamento e imaginação sem estar trabalhando também o trações, cores e formas, o corpo, gesto e movimento, ou assim por diante. Sempre um campo vai estar atrelado ao outro campo. Isso é muito importante a gente ter em mente, né, para que a gente possa desenvolver um bom planejamento.